5 de Daniel, a mão misteriosa. Imagine um banquete grandioso, repleto de comida, música e ostentação. O rei Belshazar de Babilônia, herdeiro de um dos maiores impérios da história, celebra sem limites. Ele bebe, ri e se vangloria de seu poder. Mas nesta noite de indulgência, tudo muda. De repente, como se do nada, surge uma mão. Uma mão misteriosa e desincorporada que começa a escrever na parede do salão do banquete. O que seria isso? Um aviso? Um juízo? Uma mensagem divina destinada a mudar tudo naquela noite? Hoje, nesta história cheia de mistério e reflexões, vamos explorar um dos momentos mais enigmáticos e assustadores da Bíblia. Acompanharemos o surgimento dessa mão, desvendaremos seu significado e refletiremos sobre o que este acontecimento tem a dizer para cada um de nós. Recuemos no tempo, ao coração do Império Babilônico. O rei Belshazar, neto do famoso Nabucodonosor, está em uma noite de celebração extravagante. Ele organiza um banquete como nenhum outro, com milhares de convidados, grande ostentação e luxo sem precedentes. No entanto, o que torna essa festa particularmente marcante é um ato de soberba e desrespeito. Belshazar, na sua arrogância, ordena que tragam os vasos sagrados, capturados do Templo de Jerusalém, para que ele e seus nobres bebam vinho. Esses vasos não eram apenas objetos, eram símbolos que representavam o que é santo, puro e dedicado a Deus. Nesse momento, vemos um retrato da arrogância humana, tomar o que é sagrado e tratá-lo como se fosse comum, como se o divino fosse uma piada. Mas Belshazar mal sabe o que o espera enquanto todos se entregam ao deboche e à profanação. De repente, um silêncio absoluto cai sobre o banquete. O riso desaparece, os músicos param de tocar e os rostos se enchem de pavor. Uma mão aparece, flutuando no ar. Ela não está conectada a nenhum corpo e ainda assim, claramente viva. Essa mão começa a escrever na parede, gravando palavras que ninguém na sala consegue compreender. A atmosfera do banquete se transforma de celebração para puro terror. O rei Belshazar fica pálido, seus joelhos tremem e ele mal consegue se manter de pé. Uma sensação de julgamento iminente paira no ar. O que estaria sendo escrito? O que essa misteriosa mensagem na parede significa? Belshazar, desesperado, convoca os melhores sábios, magos e astrólogos do reino para interpretar o que está escrito. Porém, um a um, eles falham. Ninguém consegue decifrar o significado das palavras Mene, Mene, Tekel, Parsim. A frustração e o medo do rei aumentam. Ele oferece enormes recompensas a quem conseguir desvendar o enigma, mas ainda assim, ninguém tem respostas. Quem ousará interpretar um sinal tão claro de intervenção divina? Nesse momento crucial, a rainha-mãe sugere ao rei que chame Daniel, um homem conhecido por sua sabedoria, discernimento espiritual e seu relacionamento com o Deus verdadeiro. Daniel é trazido à presença do rei. Ele não está impressionado pela riqueza ou poder de Belshazar. Este homem, cuja vida inteira foi marcada pela fidelidade a Deus, olha para o rei não com medo, mas com firmeza e convicção. Belshazar tenta incentivá-lo com promessas de ouro, uma posição elevada e luxos, mas Daniel recusa. Ele não busca a aprovação humana, mas cumpre seu propósito divino. Daniel se aproxima da parede para ler as palavras e, calmamente, começa a explicar o significado. Mene, Deus contou os dias do seu reinado e trouxe-o ao fim. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Parsim, seu reino será dividido e entregue a medos e persas. Nesse instante, o significado se torna claro. Belshazar não apenas profanou o que era sagrado, ele viveu uma vida sem reverência e foi encontrado em total desequilíbrio diante de Deus. A interpretação de Daniel é tão direta quanto perturbadora. Não se trata de um mero aviso, mas de um juízo imediato. O texto bíblico relata o triste desfecho. Naquela mesma noite, Babilônia é conquistada pelos medos e persas.
e Belshazar é morto. O reino que tanto se vangloriava por sua força e invencibilidade cai de maneira repentina, exatamente como profetizado. O que essa história tem a nos ensinar? O que podemos aprender com a trágica queda de Belshazar? Primeiro, vemos que a arrogância e a irreverência em relação ao divino têm consequências. Quando tratamos o que é sagrado como banal, abrimos caminho para nossas próprias quedas. Segundo, essa história fala da responsabilidade que temos com nossas ações. Todos, não importa nosso status ou riqueza, seremos pesados na balança de Deus. E o que será de nós se formos encontrados em falta? Por fim, essa narrativa nos lembra que o tempo é contado. Assim como os dias do reinado foram contados para Belshazar, nossas vidas também têm um limite. Estamos vivendo de forma a honrar o que é sagrado? Nosso mundo moderno muitas vezes trata o sagrado como irrelevante. Objetos, crenças e até momentos que deveriam ser dedicados ao divino são frequentemente tratados com desdém ou indiferença. Mas e quanto a nós? Quais são os vasos sagrados em nossas vidas que temos profanado? Poderia ser nosso tempo, nossos relacionamentos ou nossos dons espirituais. A história de Belshazar nos desafia a olhar introspectivamente. O que Deus escreveria na parede de nossas vidas? Se nossas ações fossem pesadas hoje, como seríamos julgados? Esta não é apenas uma história sobre um rei distante. É um chamado para todos nós refletirmos sobre nossas escolhas. É um convite para renovar nosso respeito pelo que Deus considera sagrado e para ajustar nosso caminho antes que seja tarde demais. Feche os olhos por um instante e imagine. Se você visse a mão divina escrevendo sobre sua vida, o que ela diria? Isso te traria paz ou inquietação? A escritura na parede não foi apenas um evento sobrenatural, foi uma mensagem clara de Deus, e ela ecoa até hoje. Nossas vidas têm significado e propósito, mas também têm limites. Ao final de tudo, a pergunta permanece: estamos vivendo de forma a agradar aquele que nos criou ou cederemos à arrogância de profanar o que é sagrado? Que possamos viver com sabedoria, humildade e reverência, para que, quando o escritor invisível pesar nossas vidas, sejamos encontrados dignos. O aviso está na parede. Vamos escutá-lo antes que chegue a nossa vez.